Acaba de sair o resultado da produção industrial em outubro. A gente recebe mais uma vez o Luiz Arthur Nogueira para falar para a gente qual a situação da indústria brasileira. Então, Luiz, bem-vindo de volta. Situação desafiadora, Adriana. Foi uma queda de 0,6% em outubro, a quinta queda consecutiva mensal registrada pelo IBGE, o que mostra que, de fato, a indústria é o setor que vem mais sofrendo na economia. O setor de serviços, ao contrário, vem se recuperando por conta da vacinação, que permitiu que as pessoas voltassem a frequentar as ruas. É o setor que representa 70% da economia. Esse está indo bem, infelizmente. Foi o que mais apanhou no ano passado. Agora a indústria se inverteu. A indústria cresceu no ano da pandemia e agora está sofrendo por diversos motivos. Por exemplo, a alta de custos internacionais, petróleo está mais caro, os insumos estão mais caros, está faltando chip, por exemplo, para o setor automotivo. Isso está afetando a produção de veículos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A alta de juros do Banco Central para combater a inflação também é outro problema, porque encarece o crédito que os empresários pegam para fazer investimentos na sua produção. Ou seja, é um cenário bem desafiador para o setor industrial, que no ano que vem deve ter inclusive um encolhimento. Ao contrário da economia, que ainda deve ter um crescimento de 1%, é muito provável que no ano que vem a produção industrial tenha uma queda de 1%. Agora, lembrando que, apesar desses 5 meses consecutivos de queda na produção industrial, no acumulado do ano, o setor ainda está bem, com uma alta de 5,7%. É por isso que agora há pouco aqui no Jornal da Manhã eu expliquei que o Brasil está neste momento numa recessão técnica, mas isso não acaba com o crescimento de 4,5% do ano inteiro. O mesmo fenômeno acontece com a indústria. Neste momento, a indústria está encolhendo, mas não impede um crescimento no ano de 5,7%. Um momento difícil para a economia brasileira, não é, Luiz Arthur Nogueira, e também com previsões bastante preocupantes. Mesmo assim, Zé Maria, a gente avaliava há pouco a fala do ministro Paulo Guedes de uma forma otimista, dizendo que o Brasil, inclusive, se prepara para decolar. A gente pode ter ainda essa esperança mesmo assim? Olha, talvez o mercado seja a maior invenção da humanidade, né? Talvez o mundo só exista desta maneira aí porque houve a invenção do mercado e a possibilidade de troca de produtos, de produção e de mercadoria através da moeda, que é, na verdade, uma crença. Só que o mercado, quando ele está desequilibrado, ele produz de volta, né, desequilíbrios. Não há um lugar, um bueiro ou um buraco onde enfiaram todo o capital e todo o dinheiro do mundo. Ele anda por aí, ele está aí, mas está desorganizado. Nós vemos que não é só chip, não. Vários produtos não chegam na ponta da indústria, né? Não existem containers, não existem navios disponíveis, ou seja, a economia está desorganizada. É verdade, o setor de serviços, que é 70% do PIB, caiu muito no ano passado, sofreu demais. E naquele momento o agronegócio segurou como uma âncora verde a economia. Desta vez, o setor de serviços não é que está explodindo, mas recuperou e a tal âncora verde caiu 8%. Então, não é um momento bom, definitivamente, não é um momento bom na economia. Agora, imagine se o presidente da República, Jair Bolsonaro, estivesse embarcado nessa onda de vamos fechar a economia, como estaríamos agora? É um momento de recuperação e de reorganização do mercado. Amanda Klein, a indústria é o grande termômetro da economia. Alguns setores da indústria, como os fabricantes de papel ondulado, por exemplo, são os termômetros dessa indústria e, claro, é sempre um número negativo, há uma preocupação. São aqueles fatores antecedentes, né? A indústria, ela sofre de um problema crônico de baixa produtividade, baixa competitividade, não é uma coisa de agora, mas realmente o setor tem sofrido muito. O Luiz Arthur elencou alguns dos motivos, algumas das justificativas, como quebra da cadeia produtiva, a inflação, o desemprego, a queda de renda, a crise hídrica, né? Que fez a conta de luz ficar muito mais alta, isso encarece os custos de produção e também o custo do investimento caro. Se a gente for decompor a
atividade da indústria, a gente percebe que a indústria de transformação, que é aquela mais importante, porque transforma uma matéria-prima em um bem, um produto acabado para consumo final, é a que mais tem sofrido. Ela não cresceu um trimestre sequer durante o ano de 2021. Então, a indústria só tem conseguido, pelo menos, chegar a zero, ficou estagnada no trimestre passado por causa do crescimento da construção civil, que também tem sido responsável por grande parte dos investimentos. Agora, outra conta que entra nos investimentos, que é aquela importação, compra de máquinas e equipamentos que tornaria mais produtiva a indústria, por exemplo, isso vem sendo represado justamente por causa da alta do dólar e da alta dos juros. Torna muito mais difícil para a indústria se financiar e para fazer novos investimentos. De fato, o cenário não é nada auspicioso. Pois é, Luiz, a crise econômica está aí, não é, Tiago? Os problemas estão todos bem enumerados, mas e as soluções? O que a gente pode esperar do governo para tentar sair desse momento? Olha, Adriana, as soluções não são fáceis. Ontem mesmo a gente entrevistava o Saxida aqui no Jornal da Manhã. Eu perguntei para ele, tem alguma bala de prata na economia? Ele falou, não tem bala de prata na economia. O que o governo tem que continuar fazendo é batalhar pela agenda de reformas no Congresso Nacional para melhorar o ambiente econômico. Então tem que avançar com a história da PEC dos precatórios, que passou ontem no Senado, agora voltou para a Câmara, para melhorar pelo menos o clima fiscal, tanto que ontem a Bolsa de Valores subiu. Tem que avançar com a reforma tributária, que está patinando, e essa reforma tributária iria melhorar o ambiente de negócio também. Tem de avançar com a reforma administrativa para enxugar o tamanho da máquina pública e permitir com que no futuro a gente possa cobrar menos impostos das empresas e dos consumidores. Isso daria um protagonismo ainda maior do setor privado na economia. E a gente precisa mostrar que o ano que vem, que é um ano eleitoral, que é um ano democrático, que é um ano bem-vindo, não vai se transformar numa guerra política. Porque se a gente transformar um período eleitoral numa guerra política, o resultado final vai ser dólar mais alto, inflação mais alta, juros maiores e menos crescimento econômico. E o investidor estrangeiro vai ficar assustado com essa possível guerra política e não vai colocar o dinheiro dele aqui no Brasil. Então o que a gente precisa é avançar com a agenda de reformas, avançar com as privatizações e no ano que vem ter um bom senso de fazer uma boa campanha eleitoral, um bom debate, mas não transformar isso numa guerra política.